Eu vou continuar falando sobre a posição do PSD na eleição para o Planalto, porque uma das grandes questões era como o presidente do PSD, Gilberto Kassab, iria se posicionar com 3 nomes fortes para concorrer à presidência. Letícia Casado, colunista do UOL, nossa colunista aqui, comentarista, apurou que o Kassab, que sempre afirmou que o partido teria candidato próprio à presidência, considera os 3 governadores uma, entre aspas, trinca de ouro, mas que sabe que é importante também focar na disputa legislativa, principalmente no Senado. O PSD tem uma das maiores bancadas no Senado, são 14 parlamentares, mas 11 deles terminam os mandatos nesse ano. Ou seja, se não apostarem nomes fortes para casa, o partido vai encolher. Nos bastidores, é consenso que se um dos 3 governadores sair de fato à presidência, os outros 2 vão concorrer ao Senado. E que se o partido decidir não entrar na corrida presidencial, vão os 3 para o Senado em seus estados. A Letícia voltou aqui, a conexão dela voltou e eu não quero perder a apuração dela sobre a história do Kassab. Letícia, está nos ouvindo agora? Tá caindo um temporal aqui em Brasília, como todo mundo sabe aqui no Brasil, né? Quando cai temporal, as coisas param de funcionar e ficam meio difíceis. Então não sai de casa não, não sai de casa não, porque tá caindo raio no Brasil inteiro, tá? Tá perigoso sair de casa e levar um raio, a gente viu aí essa semana. Queria que você falasse um pouco dessa apuração que você fez relacionada ao Kassab. Ele tem a intenção de levar os 3 para o Senado, né? Mas ao mesmo tempo, se um deles não for candidato à presidência, certo? Só que é difícil colocar alguém para disputar com o Lula nessas eleições, porque o Lula, pelas pesquisas, vem muito forte para uma reeleição. Você concorda com o Kassab? Ele realmente é melhor levar os 3 para o Senado do que encolher o partido? Leandro, hoje de manhã tive algumas conversas para escutar um pouco da classe política, como é que eles estavam vendo esse movimento do Caiado com o Kassab, né? A gente sabia que o Caiado estava de saída da União Brasil, mas esse anúncio de ontem, na noite de ontem, pegou muita gente de surpresa, inclusive figuras grandes do próprio PSD. O que acontece? Esse movimento está sendo lido por boa parte da classe política como dando algumas pistas sobre como o Kassab está vendo o futuro no médio prazo, no curto e no médio prazo da política no Brasil. Então, 3 argumentos, né? 3 caminhos que eu ouvi bastante nessas conversas tratam um pouco disso. Então, um deles a gente tem uma eleição presidencial agora em 2026. Depois dela, não vai ter Lula, não vai ter sobrenome Bolsonaro. O PSD e o Kassab já está olhando para dali adiante, porque quem estiver concorrendo, encampando a bandeira do centro nessa eleição, vai ter mais voz. Por mais que a pessoa não ganhe, o candidato não ganhe, uma campanha presidencial, ela é nacional, ela dá força, ela dá projeção àquele personagem da política. A gente viu, por exemplo, a Simone Tebet concorrer na última eleição, ter uma quantidade significativa de votos, fazer um nome nacional, mesmo sem ter chances claras, como as pesquisas já mostravam desde o começo, de bater o presidente Lula. Então, que existe aí um percurso a ser percorrido por um nome desse campo da centro-direita após esse 2026, que essa pessoa já vai chegar para 2030, já vai conseguir se colocar na agenda política como um player de peso para negociar acordos, formalizar apoios, etc. Então, primeiro é isso, fortalecer o nome para 26 e para dali adiante, como liderança no Brasil. Outra coisa que falaram, uma chapa presidencial, ela interfere automaticamente nos palanques dos estados. E o PSD não é um partido que é de oposição ao presidente Lula. Tem muitos estados, inclusive, que, pelo contrário, os parlamentares e até candidatos ao governo daqueles estados são aliados de Lula. Então, quando você tem um nome presidencial, você tem que formalizar uma chapa e você abre o seu palanque com aquele candidato. Então, que isso vai provocar turbulência, né, em alguns casos, em alguns palanques e de estados importantes, inclusive, no Brasil, porque vai ter um candidato do PSD, só que o candidato ao governo ou ao Senado vai estar querendo fazer campanha para o Lula. Mas que isso, no universo da política, dá para você colocar a pessoa no seu palanque oficialmente e depois você fica trabalhando ali no estado por outro nome, que isso é super comum.
Só que, sim, isso vai provocar rusgas em algum momento, vai provocar algum tipo de atrito. Mas tem essa questão. E tem a outra questão que é do Senado, que também é muito importante para o Gilberto Kassab. Porque o Kassab, o PSD tem uma bancada hoje de 14 senadores aqui no Senado. O que acontece? 11 deles terminam o mandato agora em 2026. Então, ao final de 2026, a gente sabe que tem 3 nomes que permanecem no partido, a gente sabe que tem janela partidária, que tem trocas, que as pessoas mudam de partido, mas existe um potencial de vagas aí que vai ficar em aberto e que é necessário ter nomes fortes para concorrer a essas vagas. O que o Kassab tem hoje? A trinca de ouro, como ele chama, que são os 3, o Caiado, o Ratinho, o Eduardo Leite, não vão ser 3 candidatos à presidência da República caso o partido mantenha essa candidatura presidencial, né? Mas se mantiver, vai ser um deles. O que vai acontecer com os outros 2? Os outros 2 são nomes, assim, considerados automaticamente como candidatos ao Senado. Eles vão sair pelo Senado, seja o Ratinho no Paraná, o Caiado em Goiás, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. São nomes que têm peso nos estados onde eles estão, são governadores em fim de mandato, são pessoas que têm potencial de chamar outros nomes de peso para a legenda, então que isso fortalece inclusive o projeto do Kassab para o Senado. Não é só o jogo da presidência da República que a gente está falando, é o do Senado também, e óbvio, por consequência, vai ter toda essa postura em torno de alianças locais, em torno de alianças nacionais. O Kassab, ele sempre é visto como para onde está o Kassab, o Kassab vai sair ganhando desse jogo, para onde ele estiver olhando, a gente tem que olhar também, porque ele é um político que sabe analisar o cenário brasileiro e que sabe articular, tem uma rede de contatos muito grande e sabe fazer o dele. O PSD, eu não lembro se é o partido com mais números de prefeituras ou é a segunda maior legenda. Então, assim, é um partido que tem uma capilaridade no Brasil muito grande e tudo isso vai contar, porque, só para finalizar, a convenção partidária é entre julho e agosto, então é lá na frente que os partidos vão oficializar quem é o candidato para cada vaga. Até lá, você vai sentindo o jogo, vai vendo os movimentos nos estados, vai se fortalecendo e já negociando apoio, aliança em um estado, em outro estado, e vendo o que dali para frente, se eu entrar nessa disputa presidencial, que custa caro e tal, chegar para o segundo turno, não passei, o que eu ganhei com isso? O que eu consigo levar com isso? Mas eu consigo, no mínimo, olhar para 2030 e pensar numa estratégia jogando adiante, Leandro. É isso, Letícia, evitar que o partido encolha e, ao mesmo tempo, construir a imagem no ano de eleição, mesmo sabendo que não tem condição de ganhar uma eleição, mas já começa a construir uma imagem para daqui a 8 anos ou mais, né?